Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa do primeiro período da 17ª legislatura, para condecorar a Comenda Maria Quitéria e conceder o título de cidadão feirense ao Dr. Washington Almeida Moura, atendendo o decreto legislativo de número 23 e 24 de 2011, oriundos do projeto de decreto legislativo 26 e 27, ambos de nossa autoria. Solicito ao mestre de cerimônias, a mestre de cerimônias desta casa, que anuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa desta Casa Legislativa. Boa noite a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos a comissão designada pelo presidente desta sessão solene, composta pelos vereadores Wellington Andrade e José Carneiro, para conduzir a mesa desta Casa, o excelentíssimo secretário de Governo, Paulo Aquino, nesta sessão, representando o excelentíssimo prefeito de Feira de Santana, senhor José Ronaldo de Carvalho. Magnífico reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, senhor José Carlos Barreto de Santana. Senhor Jailton Batista, secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana. Solicitamos a mesma comissão que conduza ao plenário desta Casa, senhora Roselândia França, esposa do presidente desta Casa. Senhor Eduardo Almeida Moura, irmão do homenageado. Senhora Vanderlinda Almeida Moura, irmã do homenageado. Senhor Genival Correia de Souza, vice-reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, e a sua esposa, Marineuza Souza. Professor Patel, representante da ADUFES. Senhor Davidson Cavalcante, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º grau. Senhor Rubens Carvalho, ex-vereador e ex-presidente desta Casa. Solicitamos ainda a mesma comissão para conduzir à mesa o doutor Washington Almeida Moura, homenageado desta sessão solene, e o senhor Corinto Alexandre de Moura, seu pai. Registramos a presença da senhora Marília Lomanto Veloso, coordenadora do curso de Direito da UFES. Senhora Maria Helena Besnozic, pró-reitora de Extensão da UFES. Senhor Everaldo Goss, assessor de Comunicação da UFES. Senhor Rubens Pereira, pró-reitor de Graduação. Senhora Cristina Maria Rodrigues da Silva, diretora do Departamento de Tecnologia da UFES. Senhor Rossini Cruz, pró-reitor de Administração da UFES. Senhora Elaine Castro, diretora do Colégio da Polícia Militar.
e a senhora Lúcia de Fátima Santos Oliveira, vice-diretora do Colégio Militar. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos a mestre de cerimônias. Convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Convido o vereador Zé Carneiro, segundo secretário desta casa, para assumir a presidência desta sessão solene. Boa noite a todos e a todas. Concedo a palavra ao vereador Justiniano França, autor dos decretos legislativos
para saudar o homenageado. Excelentíssimo vereador José Carneiro, presidindo nesse instante a sessão. Excelentíssimo secretário Paulo Aquino, nesta sessão representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho, professor Auston Moura, nosso homenageado desta sessão, seu pai e seu Corinto Alexandre de Moura, professor Zé Carlos, magnífico reitor da nossa universidade, Jailton Batista, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Eduardo Moura, pelo nome do qual gostaria de saudar todos os membros da família, vereadores Wellington Andrade, Isaías de Diogo, ex-vereador Rubens Carvalho, colegas servidores da UFES, professores, demais convidados, aos internautas, boa noite a todos. O nosso homenageado, o professor Auston Moura, é uma pessoa que tem destaques na nossa academia, não só na nossa cidade de Feira de Santana, mas na Bahia e no Brasil. Reside em nossa terra há 35 anos, é natural de Gavião, nascido em 24 de janeiro de 59. Filho de seu Corinto Alexandre de Moura e da senhora Dália Almeida Moura, tendo 14 irmãos. Cursou ensino fundamental em Gavião. Em 1975, chegou à Feira com a família, dando continuidade à sua vocação educacional no Colégio Municipal Joselito Amorim, Colégio Estadual, onde concluiu o ensino médio. Teve seu interesse despertado pela engenharia, com curso de desenho arquitetônico. Em 1980, começou a trabalhar na UFES, inicialmente como servidor técnico administrativo, onde desempenhou com muita competência as suas atividades e criou um grande relacionamento de amizade e confiança entre os servidores técnicos administrativos, inclusive sendo conselheiro em muitos momentos de vários servidores dentro da nossa universidade. Orgulho para todos nós servidores, uma vez que este colega teve a oportunidade de passar, talvez um dos poucos, pelos 3 setores: aluno, servidor técnico administrativo e professor. Começou fazendo o curso de administração, mas depois foi para a engenharia, que era o seu grande sonho, e concluiu o curso em 1986. E uma coisa, Auston, que a gente não esquece, é quando ele andava pela universidade com o boca-pio. Era uma marca de Auston, né? Aquele boca-pio que chamava a atenção de todos, né? Fez especialização em engenharia, mestrado em 1991, doutorado em 2000 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O seu currículo apresenta vários cursos de capacitação em gestor pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, da Secretaria Extraordinária da Ciência e Tecnologia, curso de Patologia, Reabilitação, Manutenção de Estruturas pela Universidade do Vale do Acaraú, e o curso de Introdução em Tecnologia e Revestimento pela Universidade Federal da Bahia. O Auston é professor da nossa instituição e foi vice-reitor no período de 2007 e 2011, que foi um outro momento em que honrou, com certeza, todos nós, servidores da instituição. Inclusive, quando nós falávamos, nos momentos de assembleia, que tinha que se mudar os regimentos da universidade, que um servidor poderia ser reitor, todas as vezes falávamos, Eduardo lembra muito bem disso, que deveria ser o Auston, o nosso candidato a reitor, representando os servidores técnicos administrativos.
Atualmente é diretor administrativo da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído e coordenador de extensão da UFES. Assim, era necessário que, como vereador desta casa, eu tivesse a oportunidade, e com certeza Deus quis assim, de reconhecer a importância de Washington Almeida Moura para todos nós, servidores da universidade. Primeiro, porque dentro da universidade, dentro de Feira de Santana, ele colocou a sua marca. E era importante que nós dessemos o título de cidadão feirense. E pela sua experiência e vida acadêmica e profissional, na área de engenharia civil e como professor, nós entendemos que era também necessário a comenda a Maria Quitéria. Maria Quitéria que foi guerreira, e neste ato nós queríamos aqui também representar os seus atos também de muita garra, de muita luta pela melhoria da nossa instituição, pelo seu serviço dentro da universidade, pelo seu carinho com todos os servidores, e que muitos de nós tivemos um despertar na área política administrativa da universidade e também na área política, seguindo exatamente muitos dos seus conselhos e as suas orientações. Então nós entendemos aqui, quando colocamos a proposta de dar o título de cidadão feirense, reconhecendo que você já era um feirense nato, veio também a ideia de dar a comenda a Maria Quitéria, para que pudéssemos simbolizar toda a garra que você tem e seu dinamismo e luta na sua vida, que foi um exemplo e é um exemplo para todos nós. E para mim, com muita honra, eu tive a oportunidade de ser o autor dessas duas honrarias e com a aprovação unânime desta casa. E já gostaríamos de ter prestado esta homenagem, mas Deus é que sabe os nossos caminhos e quis Ele que fosse exatamente no dia de hoje. Mas eu quero, assim, agradecer a Deus pela sua vida e por tudo aquilo que você tem desempenhado na sua vida profissional e familiar. E eu tenho certeza que nós vamos saborear ainda muito mais de todo o seu dinamismo e da sua competência, porque é algo que nos orgulha muito. Muito obrigado e, mais uma vez, boa noite a todos. Convido o vereador Justiniano França, digníssimo presidente dessa casa, para reassumir a sua função. Convido o vereador Wellington Andrade e o vereador Isaías de Diogo para que possa fazer. O vereador Wellington Andrade vai fazer a leitura dos decretos legislativos e logo após ele fará a entrega do decreto da comenda, e o vereador Isaías de Diogo do título de cidadão feirense. Excelentíssimo senhor vereador Justiniano França, presidente desta casa, excelentíssimo senhor secretário de governo Paulo Aquino, nesta sessão representando o excelentíssimo senhor prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo Carvalho, doutor Washington Almeida, homenageado dessa sessão, senhor Corinto Alexandre de Moura, pai do homenageado, senhor magnífico reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, José Carlos Barreto Santana, senhor Jailton Batista, digníssimo secretário de Cultura, Esporte e Lazer, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Senhor presidente, eis o teor do que consta dos decretos legislativos de 23/2011 e 24/2011. Decreto legislativo 23/2011 dispõe sobre a concessão da comenda Maria Quitéria e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia,
Em conformidade do artigo 71, inciso 4º, da Lei Municipal número 37, de 5 de abril de 1990, e artigos 274, inciso 2º e 400 do Regimento Interno, e do projeto de decreto legislativo número 26/2011, de autoria do edil Justiniano Oliveira França, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a comenda Maria Quitéria ao doutor Washington Almeida Moura. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a confecção da comenda Maria Quitéria, que será entregue em sessão solene, convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta de verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, 3 de agosto de 2011. Assinaram o vereador Antônio Francisco Neto, presidente. Vereador Everton Carneiro da Costa, vice-presidente. Luiz Augusto de Jesus, segundo vice-presidente. Vereador Justiniano Oliveira França, primeiro secretário. Vereador Antônio Alcione da Silva Cedrais, segundo secretário. E, por fim, a vereadora Cíntia Daltro Machado, terceira secretária. Ainda, decreto legislativo número 24/2011, dispõe sobre a concessão do título de cidadão feirense e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 71, inciso 4º, da Lei Municipal número 37, de 5 de abril de 1990, e artigos 274, inciso 2º e 400 do Regimento Interno e do projeto de decreto legislativo número 27/2011, de autoria do edil Justiniano Oliveira França, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao doutor Washington Almeida Moura. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a confecção do título de cidadão feirense, que será entregue em sessão solene, convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta de verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, 3 de agosto de 2011. Assinaram vereador Antônio Francisco Neto, presidente. Vereador Everton Carneiro da Costa, primeiro vice-presidente. Vereador Luiz Augusto Jesus, segundo vice-presidente. Vereador Justino Oliveira França, primeiro secretário. Vereador Alcione da Silva Cedrais, segundo secretário. E, por fim, vereadora Cíntia Daltro Machado, terceira secretária. Era só o que constava, senhor presidente. Convido o vereador Wellington para fazer a entrega. Vereador Isaías. Não, vocês dois. Um vai entregar a comenda, os dois. Um vai entregar a comenda e o outro o título. Convido o professor José Carlos Barreto para condecorar com a comenda Maria Quitéria e afixar o broche na lapela do professor Washington Almeida Moura.
Convido o nosso colega, secretário de Governo, Paulo Aquino, para fazer entrega do título de cidadão feirense ao professor Washington. Paulo Aquino foi também servidor da UFES, oficial de gabinete. Ele podia ficar com ciúmes, aí ele disse, né, colocar para fazer essa entrega. E aqui o Washington lembrou muito bem que era oficial de gabinete, muitas vezes reitoria invadida por ele, né? Naquela época da mudança do curso de construção civil para engenharia. Mas ele não dava trabalho não, né, Washington? Não era direitinho, deixava tudo tranquilo, não chamava a polícia, não fazia nada disso não, né? Com a palavra, o mais novo cidadão feirense, comendador, professor Dr. Washington Almeida Moura. Que poeta que nada, sou vaqueiro. Manuel Bandeira, todo tabaréu, traz a manhã nascendo nos olhos e sabe de um grito atemorizar o sol. Feira de Santana, alegria, alegria nas estradas, que são convites para a vida na vaquejada. Alegria nos currais de cheiro sadio, alegria masculina nas vaquejadas, que carregam para a vida e arrastam também para a morte. Alegria de ser bruto e ter a mão terra nas mãos selvagens. Que lindo poema, cor de mel, esta alvorada. Amanhã veio deitar-se sobre o sempre verde. Manuel Bandeira, dê um pulo à Feira de Santana e venha comer pirão com carne assada de volta do curral. E venha sentir o perfume da eternidade que há nestas casas da fazenda, nesses solares que os séculos escondem nos cabelos desnatrados das noites eternas. Venha ver como o céu aqui é céu de verdade e como o tabaréu até se parece com o Nosso Senhor. Eurico Alves, poeta baiano, salpicado de orvalho, leite cru e tenro cocô de cabrito. Sinto muito, mas não posso ir à Feira de Santana. Sou poeta da cidade. Meus pulmões viraram máquinas inumanas e aprenderam a respirar o gás carbônico das salas de cinema. Como o pão que o diabo amassou, bebo leite de lata, aperto a mão de A, que é ladrão, falo com B, que é assassino. Há anos que eu não vejo o sol, rompeu o sol, que não lavo os olhos nas cores da madrugada. Eurico Alves, poeta baiano, não sou mais digno de respirar o ar puro dos currais da roça. Cumprimentando o excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente dessa casa, eu estendo os cumprimentos a todos os demais integrantes da mesa, cumprimentando o nosso reitor, José Carlos
Barreto de Santana. Eu estendo os cumprimentos a todas as demais autoridades aqui presentes, cumprimentando o meu querido pai, Santo Moura, esse jovem, mais jovem do que eu, né? Que no dia 9 de julho, se Deus quiser, vai fazer 93 anos. Eu estendo os cumprimentos a todos os meus irmãos, meus sobrinhos, primos, parentes aqui presentes, cumprimentando todos os meus queridos conterrâneos de Gavião e uma referência a todos os meus amigos que, de certa forma, contribuíram para essas honrarias recebidas hoje. O convite feito por Eurico Alves no seu poema Elegia para Manuel Bandeira expressa uma característica marcante de Feira de Santana: a hospitalidade. Esta cidade hospitaleira atraiu e acolheu muito bem a minha família, a família Almeida Moura, que em 1975, minha mãe, mais 7 dos 12 filhos, que eram 12 na época, 2 já estavam aqui em Feira de Santana, para aqui vieram e foram muito bem acolhidas. Quando aqui chegamos, a cidade se apresentava como pungente, para muito além do que descrevia Godofredo Filho, num poema da Feira de Santana. Feira de Santana, a de hoje tão diferente, também é boa. Riscadinha de eletricidade, torcida, esticada, retesada de fios negros, aéreos longos, Fordes estabanados, raquíticos, levando no bojo viajantes de charque. Vimos a Feira de Santana alargar horizontes, como assim dizia no Gavião, à época. Afinal, nosso querido Gavião já havia estabelecido as bases sólidas da nossa formação, calcada nos princípios do respeito, da ética, da dignidade. A rigor, particularmente, meu vínculo com Feira de Santana se estabeleceu bem antes de 75. Precisamente em 68, eu já tinha uma ligação com Feira de Santana quando o Fluminense de Feira perdeu o título para o Galícia. Mas, em 69, eu dormia e acordava líder. E o Fluminense foi campeão baiano. Aí, começou a vislumbrar em mim a necessidade e o desejo de conhecer esta encantadora cidade, assim descrita por minha tia Nicinha, que frequentava bastante Feira de Santana naquela época. Me recordo claramente quando estive em Feira de Santana pela primeira vez. Em 1970, desembarquei na Visconde do Rio Branco, onde morava minha tia Lourdes, e permaneci 6 dias no período de micareta. Justamente no período de micareta. Voltei encantado com a grandiosidade dessa cidade, sonhando retornar para a Feira de Santana, quiçá morar. E, em 75, como já me referi, quando aqui cheguei, vindo de Jacobina, onde estudei por 1 ano também, tenho como maior registro o meu primeiro dia no Colégio Municipal Joselito Amorim, trajando farda caqui, né, que era uma obrigação naquela época, repleto de muita ansiedade e um desejo muito grande de saber. Frequentei 3 anos o Colégio Municipal, concluí o chamado primeira fase do primeiro grau, e naquele período também já me envolvi com o Grêmio Estudantil, sob o olhar inquieto de minha mãe, afinal era o período da ditadura, o período duro da ditadura. Posteriormente,
frequentei o Odorico Tavares por 1 ano, no 2º grau, e 2 anos no colégio estadual, onde eu concluí o 2º grau, e também nesses 2 anos eu tive meu primeiro trabalho de carteira assinada, né, no autoelétrico Dínamo, lá no Largo do Shell. Desde 1977, eu sempre ficava impressionado com os relatos do meu irmão Eduardo e do meu irmão Valnei sobre a Universidade Estadual de Feira de Santana. Eles já trabalhavam na UFES desde 76. E eu sempre tinha uma vontade muito grande de ali trabalhar. E em 1980, como foi dito pelo vereador Justiniano, eu submeti a uma seleção e fui aprovado, iniciando meu trabalho em feira na UFES, em 1º de fevereiro, como datilógrafo no setor de registros, com mais 8 mulheres na sala, estava florido. Em 80, foi uma oportunidade muito interessante ter ingressado na UFES, justificava a minha expectativa, porque eu acompanhei, né, naquele ano, a efervescente luta dos estudantes do curso de Construção Civil, Tecnólogo de Construção Civil, que queriam se transferir para o recém-criado curso de Engenharia Civil, fruto de uma luta dos estudantes. E eu era o responsável no setor de registros pelos históricos escolares dos alunos de Construção Civil e de Engenharia Civil, os mais novos alunos de Engenharia Civil. Em 80 ainda, eu me submeti ao vestibular de administração, fui aprovado, cursei 2 semestres, mas o meu desejo, de fato, Justiniano, era o curso de Engenharia Civil. Desde lá de Gavião, quando me envolvi na construção, quebrando pedra para fazer brita, para construir a ponte lá, a nova ponte do Rio, já me deslumbrava pelas obras de engenharia. E em 81, portanto, eu fui aprovado no vestibular de Engenharia Civil, da UFES, no período, portanto, de 81 a 86, eu como funcionário e como estudante do curso de engenharia, experimentei talvez um momento mais intenso, né, de aprendizado na minha vida, porque me envolvi bastante nas lutas, nos momentos políticos da Universidade Estadual de Feira de Santana e fora da Universidade de Feira de Santana, nos congressos em vários estados do Brasil que participavam. Nesses congressos se pautava, era sempre comum na pauta, a luta pelo fim da ditadura e a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Nesse período, participei de todas as diretorias do Diretório Acadêmico, o combativo Diretório Acadêmico de Engenharia Civil, né, o mais combativo diretório da universidade. E também fui um dos responsáveis pela criação do Diretório Central dos Estudantes e pela Associação dos Servidores da UFES, a então chamada ASUEFES. Essas entidades em muito contribuíram para que a UFES ocupe o patamar que hoje ocupa. E foi o convívio com companheiros como Beto Folha, Gerinaldo, Jaime Cruz, Super-Homem e tantos outros que aguçou em mim a maior consciência da necessidade da defesa de uma sociedade justa e igualitária. E entendi a universidade como um importante instrumento para essa transformação. Logo após a conclusão do curso de Engenharia Civil, em 86, eu tive a oportunidade de coordenar voluntariamente o mutirão durante 3 meses para a construção de 80 casas populares no local que hoje se chama Jussara. A prefeitura entrou com material, doou material, e a comunidade com a mão de obra, então eram os trabalhadores. E eu, como engenheiro, coordenava essas construções em forma de mutirão, com um período
de muito aprendizado. Eu ensinei, mas aprendi provavelmente muito mais. No período de 89 e 90, cursei o mestrado em recuperação de estruturas lá no Rio de Janeiro. E nesse período também fui representante discente, representante dos estudantes lá no colegiado, do mestrado. E por lá sempre fiz referência às minhas cidades de Gavião e Feira de Santana. Era sempre muito marcante essa minha defesa de propagar, né, os nomes dessa cidade. Eu costumava perguntava onde fica o Gavião. Eu brincava: você não teve professora de geografia? Porque o Gavião, na verdade, é a referência. O Riachão de Jacuípe fica a 55 quilômetros de Gavião. Como Feira de Santana é a referência da Bahia. Então, eu sempre fazia muita questão, né, de fazer essas referências a essas duas cidades. Retornando do mestrado e atuando como funcionário e coordenador dos laboratórios de tecnologia durante 4 anos, desenvolvi as primeiras pesquisas do Departamento de Tecnologia como funcionário, inclusive, né, de interesse da região de Feira de Santana. Em 94, fui aprovado no concurso para professor lá na universidade. Comecei, portanto, a atuar no processo de formação de profissionais cidadãos. Continuei, né, em paralelo, buscando me envolver cada vez mais em defesa de um projeto de universidade democrática, autônoma, transparente, de excelência e socialmente referenciada. Em 96 e 97, coordenei o colegiado de Engenharia Civil, quando busquei a atualização do currículo. E no período de 97 a 2000, voltei a me afastar de Feira de Santana para cursar o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também lá em Porto Alegre, sempre busquei referenciar as minhas cidades. Inclusive, despertei o interesse, né, pelo Fluminense de Feira, lá em Porto Alegre. E hoje, Porto Alegre talvez seja a cidade do sul do Brasil com o maior número de torcedores do Fluminense. 5 professores e funcionários. Portanto, é um orgulho para mim, né, que sou fluminense apaixonado. Busquei estabelecer parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, juntamente com outros colegas professores aqui do Departamento de Tecnologia, nós viabilizamos um curso de mestrado para ser oferecido aqui na UFES, mestrado chamado interinstitucional na área de engenharia, que formou uma turma de mestres com professores da UFES, né, capacitando professores da UFES e professores de Salvador também. Como consequência dessa experiência, foi elaborado o projeto e depois aprovado o nosso mestrado, né, de Engenharia Civil e Ambiental da UFES, que tem formado, né, grandes profissionais e tem desenvolvido importantes pesquisas para a região de Feira de Santana e com projeção, inclusive, internacional. E foi nesse período, também, em 99, que enfrentei o momento mais difícil de minha vida. Perdi minha mãe. Infelizmente, ela não teve a oportunidade de se orgulhar da conclusão do meu curso de doutorado. Retornando à feira, juntamente com o professor Gerinaldo e a professora Gessiene, nós criamos o Escritório de Engenharia Pública, né, que tem prestado relevante apoio, desenvolvendo projetos para a comunidade carente e organizações de interesse social. No período de 2004 a 2006, fui eleito diretor do Departamento de Tecnologia. Aqui a nossa atual diretora, minha chefa direta, professora Cristina, me honra com a sua presença. E nesse período busquei, principalmente, contribuir com a consolidação dos novos cursos daquele departamento, o curso de Engenharia de Alimentos e o mais recém
criado o curso que era Engenharia da Computação. Ao longo de todos esses anos, sempre busquei, em todas as instâncias, defender o projeto de universidade alicerçada nos princípios aos quais já me referi. Com a eleição do Mais UFES, em 2007, como vice-reitor, tive a oportunidade de colocar em prática o projeto acalentado por há tantos anos. De fato, experimentamos a democracia na universidade, em que se busca estimular, não só respeitar, mas estimular a participação. Haja vista a experiência do orçamento participativo, das políticas, envolvimento e desenvolvimento de políticas, e o processo estatuinte, referência hoje para muitas outras universidades. Sempre compartilhamos com a comunidade universitária todos os problemas que nos afetam e demos transparência das nossas ações no enfrentamento de tais questões. Atuamos de maneira responsável no sentido de que a excelência acadêmica avance cada vez mais no ensino, na pesquisa e na extensão. Desde 2001, tenho atuado, até hoje, como coordenador de extensão na Pró-Reitoria de Extensão e junto com a extraordinária equipe da Pró-Reitoria, da qual me orgulho e muito, liderada pela professora Malena, que também me honra com sua presença, temos buscado nos aproximar cada vez mais da sociedade. Nesse sentido, temos dialogado com os movimentos sociais, na perspectiva de desenvolver ações conjuntas de apoio, sobretudo aos segmentos menos favorecidos. São, portanto, 38 anos de envolvimento com Feira de Santana. Por isso, já me sentia também ferense. Este sentimento de pertencimento, inclusive, me faz mais orgulhoso desse título de cidadão ferense. Me orgulho igualmente de receber a comenda Maria Quitéria, heroína, que é uma referência de luta pela independência do Brasil. Confesso que de início, vereador Justiniano, fiquei surpreso com a sua indicação, considerando as concepções políticas diferentes. Por outro lado, de fato, o senhor, como estudante e funcionário da universidade, acompanhou grande parte da minha trajetória. E o reconhecimento de sua parte me deixa bastante lisonjeado. Agradeço o senhor pela sua iniciativa e a todos os vereadores que votaram favoravelmente a essa proposta. Me sinto muito, muito orgulhoso das honrarias recebidas. Peço licença, inclusive, para dividi-las com meu querido pai, com todos os meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios, primos, todos os parentes, que sempre me incentivaram, sempre me motivaram e sempre vibraram com cada conquista, com cada momento feliz que tenho experimentado em minha vida. Feira de Santana tem crescido, se desenvolvido bastante. Afinal, são quase 600 mil habitantes e tem convivido com grandes problemas, graves problemas, próprios das grandes cidades. Precisa, portanto, de cada um de nós no enfrentamento de tais problemas. Inclusive, o desafio de ver o Fluminense voltar à Série A do Campeonato Baiano e, quiçá, a elite do Campeonato Brasileiro, professor Genival? Por que não? Entendo que é fundamental na vida, que o fundamental na vida é buscar ser e fazer a todos felizes. É com esse propósito que tenho trilhado minha vida. Estou consciente de que é preciso fazer muito mais para que o sonho de uma sociedade justa e igualitária se concretize. Portanto, continuarei atuando nesse sentido. Agradeço e retribuo com um grande e fraterno abraço a todos que me honraram, me prestigiaram com as suas presenças e com as mensagens que eu tenho recebido. Concluo com um trecho de um poema, A Feira de Santana, da poetisa Ivana Oliveira.
Ó bendita e agreste terra, na aridez dos teus dias descanso. Na língua errada do trovador, te divinizas. Terra formosa, cheia de graça e encantos. És promessa em teu horizonte pleno. Há outras auroras nos olhos do imigrante. Ouço falar dos que virão habitar no teu seio. E tu, com teus olhos cheios d'água, com tua mão, ensina-os a caminhar. Muito obrigado. Interessante, Washington. Minha mãe, ela foi aluna da faculdade, fez uma licenciatura curta e depois foi para o UFES. E sempre na minha casa tinha um grupo de estudos, né? Primeiro não foi você, com certeza, não conhecia a universidade, mas ela sempre fazia referência a Eduardo e a Valnei. E a gente, não só eu, como Henrique, como Paulinho, tinha o interesse de conhecer essas duas criaturas, porque nunca vi, todas as vezes que ela falava da universidade, fazia referência aos dois, de dedicação, de trabalho, de amizade, e depois, né, em relação a você. Então, a universidade a gente conhecia da parte dela estudando, e dos servidores, a referência que ela fazia a Eduardo e a Valnei. Então, era uma coisa assim que a gente tinha interesse de conhecer, porque ela sempre fazia boas referências desses irmãos, e que, na verdade, foi algo que nós pudemos, assim, comprovar no nosso dia a dia dentro da universidade. E eu gostaria de estar, assim, agradecendo a todos. Ficamos, assim, na expectativa agora do professor Zé Carlos marcar, assim, a data da entrega das suas honrarias, que foi, assim, decreto legislativo do então vereador Ângelo Almeida. Estamos nessa expectativa. Convido a todos para acompanhar a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita.
noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velar. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, da imprensa, dos colegas vereadores, Wellington Andrade, Isaías de Diogo, Zé Carneiro, Corrêa Zezito, das autoridades presentes, do professor Zé Carlos, reitor da nossa universidade, do secretário de governo Paulo Aquino, representando aqui o prefeito Zé Ronaldo, do vice-reitor da nossa universidade, professor Genivaldo Corrêa, enfim, de todas as autoridades presentes e representadas, e declaramos encerrada a presente sessão solene e solicita a todos a assinarem a ata dos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos.